Bem, parece que o nosso ditador de estimação resolveu atacar de novo, porque agora Nicolás Maduro resolveu ignorar todos os sinais que Jesus deu para ele nas últimas semanas, principalmente quando quase lançou um raio na sua cabeça, e está resolvendo contar mais mentiras para a população da Venezuela, porque agora a Venezuela ela anula passaportes e de críticos dentro e fora do país. Diz oposição. Nova forma de exílio. Pois é, né? Para a galera que ainda acha que o Nicolás Maduro é um democrata, ou pelo menos se parece com Bolsonaro, tenho que avisar para vocês que o Bolsonaro nunca proibiu o passaporte de ninguém, tudo bem? Pois é, ao contrário dele, alguns outros governos fizeram isso, não é mesmo? Mas não vou entrar muito em detalhe. Vamos tratar sobre o fato da Venezuela. A Venezuela agora está fazendo uma perseguição extremamente grande contra a sua oposição, para eliminar ela de completo e tentar de todas as formas se manter no controle daquela farsa que eles chamam de democracia, né? E assim, cada vez mais, Nicolás Maduro faz falas mais polêmicas, se faz de idiota e, aliás, tenta manter o povo do exterior longe dos venezuelanos. E a principal forma que ele achou para fazer isso é o elemento X da ditadura. Pois é, você precisa de uma receita para criar uma ditadura. Você precisa de violência, um pouquinho, sei lá, de ataques e até mesmo uma extrema farsa. Mas o ingrediente que não pode faltar, com certeza, para uma ditadura é uma censura. E quando eu falo de censura, uma censura brava. Nessa semana, o Nicolás Maduro já conseguiu censurar quase metade das redes sociais da Venezuela. Twitter, Instagram, até mesmo WhatsApp. E agora, tirando passaportes também é uma forma de censura que eles estão fazendo. Ou seja, como as pessoas não têm acesso à internet, elas não conseguem divulgar o que está acontecendo dentro da própria oposição, né? E o que está rolando das massacres feitos na Venezuela. Não é à toa que o Nicolás Maduro resolveu criticar o principal foco de todos, que é o Twitter. Vocês sabem que o X é a terra de ninguém, né? Ou seja, tem coisa lá que não tem nem na Deep Web. E querendo ou não, isso mostra pro povo as atrocidades que aconteceram na Venezuela. Quem aí não viu o vídeo dos policiais bolivarianos dando tiro na cabeça de cidadãos? Pois é, o X mostrou isso pra gente e mostrou claramente que o Nicolás Maduro fez e prometeu o seu banho de sangue. E ele cumpriu ainda mais, né? Ou seja, além de ditador, ele é genocida também, né? E agora tomou o passaporte, então, das pessoas, exilando a própria oposição. Exilando de duas formas. Primeiro, quem tá fora não entra e quem tá dentro não sai. Ou seja, ele vai tentar de todas as formas prender a da oposição, manter elas presas, parar com os protestos, deixar a Venezuela num estado caótico. Mais do que a gente está vendo agora. Você tem que entender que ainda está tendo lutas por conta da Maria Corina e também do Edmundo Gonzalez. Se por acaso os dois forem presos, a chance dos protestos na Venezuela acabarem por conta disso são imensos. E é isso o plano do Nicolás Maduro: prender a oposição, deixar eles exilados do mundo e tirar todas as redes sociais. Plano perfeito para uma ditadura e para manter o povo completamente sã. Ou seja, vamos falar sã, né? Porque não pode dizer outra palavra. Ou seja, mentir para a população do exterior, mostrando que a Venezuela, por algum motivo, ganhou nessas eleições e ainda não é uma fraude, né? Mas assim, mesmo que Maduro tente fazer tudo isso, nessa altura do campeonato, a verdade já foi esclarecida. Não tem nem como o cara mentir com uma coisa dessa. É a mesma coisa de quando uma criança faz alguma arte, você tá vendo a arte que ela fez e ela continua mentindo na sua cara, falando que, assim, ela não fez aquilo. Ou seja, Nicolás Maduro não tem que esconder mais nada. Porque todo mundo já sabe, atas já foram apresentadas, população já postou vídeo e todo mundo viu que ele é um ditador sanguinário e um genocida. E, aliás, além de ser um crítico, né, dizendo que a direita é fascista, ele consegue ainda ser mais burro possível, porque ele não sabe nenhum significado do que é um Estado fascista ou o que é um fascista, que muito mais se aproxima mais dele do que a oposição. Pois é. Aconteceu isso por enquanto na Venezuela, mas os casos ainda continuam, mesmo que assim, só a primeira pitada de sal do Nicolás Maduro seja retirada dos passaportes. Pois é, e às vezes essa pitada de sal é tão bem dada que começa a arrepingar em outros lados, como por exemplo o governo brasileiro.
O Lula ele achou que ia ficar tudo bem, tudo bom, ele ia apoiar um narcotraficante e um ditador sanguinário genocida. Pois é, ele achou que isso seria muito, muito tranquilo e aceito pelos brasileiros. Mas eu te falar que até a galera da esquerda olhou e falou assim: não, querido, acho que você está extrapolando, vamos calmar um pouquinho aí, porque isso aí não dá para defender não, vai pegar meio mal pra gente. Inclusive, esse cara aqui, Eduardo Borges, que é de esquerda e que diz que o governo Lula espera Maduro fazer mais reféns. Pois é, o governo Lula já viu a quantidade de reféns que tem, mas a gente pode falar uma fala um pouco melhor. Não espera fazer mais reféns, e sim espera fazer mais mortos, né? Porque assim, já temos presos e que às vezes, quando as pessoas não são presas, são mortas e torturadas. E a gente já viu os vídeos para vocês. Mas nem a esquerda conseguiu passar pano aqui no Brasil. O Lula cada vez se encontra mais sozinho com essa loucura de dizer que o Nicolás Maduro é um democrata. Pois é, e que as eleições só precisam ser analisadas com as atas. Aliás, atas que são do Nicolás Maduro. Porque quando a ata é da oposição, parece que não serve e não são reconhecidas. Porém, o Conexão Política diz o seguinte, essa foi minha opinião, agora a opinião de um jornal. Pertencente ao espectro político de esquerda, o ex-deputado Eduardo Jorge, do PV, voltou a criticar o posicionamento do governo Lula em relação à Venezuela e ao presidente Nicolás Maduro. Em post feito no X, nesse sábado, dia 10 de agosto, ele se referiu então a Maduro como sequestrador e criticou a postura do governo brasileiro. Que, aliás, por ser um governo que diz que defende a democracia, o mínimo que se esperasse era uma nota de repúdio. E não, o que a gente viu foi eleições pacíficas. Pois é, né? Meio contraditório isso aí. Além disso, ele também acusou a passividade, né, diante das ações autoritárias do governo venezuelano. Eduardo Jorge, que tem um histórico de críticas à ditadura de Maduro, fez essa declaração em resposta à prisão arbitrária de Williams Dávila Barrios, o ex-governador e ex-deputado venezuelano denunciado por Maria Corina Machado, líder da oposição. Ele também comparou, né, as trágicas de Maduro e até do Hamas, criticando que vê a inércia do governo Lula em relação à situação da Venezuela, né? E assim, incrivelmente, o que mais me surpreende do governo Lula, de fato, não é só o que a Venezuela fez, ou seja, o que a Venezuela fez e o governo Lula passou pano, não era surpresa para ninguém, até mesmo porque um cara que só se alia a narcotraficante e a ditador e a regime autoritário, ou seja, o seu governo, não era de esperar que ele seria um cara muito coerente com as falas de Nicolás Maduro. E um exemplo para vocês, para quem diz, Alessandra, você está falando coisas erradas. Não estou, queridos, tá? Vamos lembrar, o Irã é o quê? Um regime autoritário. Hamas, regime autoritário. Iraque. Aliás, não vou nem contar para vocês o que está acontecendo no Iraque. Vou te falar, isso, para mim, é qualquer coisa menos democracia. Mas, Alessandra, é cultural, meu bem. Não existe cultural quando você ameaça a dignidade de uma criança, tá? Porque o Iraque agora tá reduzindo, tá, a idade de casamento para as meninas para 9 anos de idade. Uma criança com essa idade não tem corpo, não tem suporte, não tem condições de entrar em um casamento, de ter relações e muito menos de gerir uma criança. Então, é cultural, mas aflige, deteriora, ou seja, ataca vários conceitos e vários valores da humanidade. E o Iraque, ele é mestre para fazer isso, né? E, aliás, além de ser mestre para fazer isso, tem aliança de governos brasileiros, vamos dizer. O governo que diz que é contra feminicídio, o governo que diz que é contra a sexualização de crianças, um governo que diz que é a favor das mulheres, deveria ver uma situação dessa, um país que faz uma coisa dessa, como uma espécie de repúdio. Mas o governo Lula não fez isso, não citou esse fato, não critica as medidas feitas por outros países. Pois é, nesse caso não são criticados. Mas quando a gente vê um governo como o governo de Israel defendendo a sua população porque chegaram terroristas canalhas invadindo o seu território, depedrando, matando, quebrando braços,
pernas, degolando pessoas e crianças? Pois é, o governo Lula defende e sensibiliza com a morte do líder dessa organização. Incrível, né? Os conceitos do governo e até mesmo os conceitos do PT são incríveis. E uma coisa que a gente pensa, como que chegaram no poder com uma situação dessa e umas pautas como essa? É uma coisa impossível da gente analisar e de pensar que, assim, uma vergonha, na verdade, um governo defender essas pautas. Eu não tô nem falando, né, sobre só isso, tá? As matérias já foram um absurdo. Que parlamentares do Iraque dá o primeiro passo, então, para reduzir a idade legal para o casamento de meninas de 15 para 9 anos. O Iraque está legalizando o casamento infantil aos 9 anos de idade e uma nova lei de status pessoal de detenção de leis de Sharia, porque um velho Mohammed casou-se com uma criança de 9 anos há 1.400 anos atrás. Isso, galera, isso é pedofilia, meus anjos, tá? Tem outro nome, né? Legalização só de casamento, tá? Para crianças. Isso é pedofilia, isso conta como assédio, porque com certeza, gente, vocês acham que uma criança dessa vai gostar de uma coisa que vai acontecer com ela? Vocês acham mesmo que uma criança dessa tem o raciocínio lógico para pensar numa situação como essa de casamento? Vocês sabem o que rola em casamento, pelo amor de Deus. Uma criança de 9 anos não tem condição disso. Isso é uma coisa absurda, uma coisa arbitrária. Não estamos mais há 140 anos atrás, ou então há 1.400 anos atrás. Estamos em pleno 2022 e a gente ainda tem que ver essas palhaçadas como essa. Uma coisa que, assim, incoerente, é ilógica, é uma coisa ridícula. E que só acontece em regimes autoritários, felizmente. E o pior de tudo é que o nosso governo amado, que diz defender tanto pautas, tanto a defesa de crianças, a defesa de mulheres, vê uma coisa dessa, não critica, não repudia, não fala nada. Mas quando o assunto é outro tema que às vezes não tem nada a ver com o governo Lula, eles resolvem dar pitaco e interferir no meio. E assim, né, a esquerda dela deve usar uma língua alienígena que só os alienígenas devem entender, porque a população já cansou de ver isso. Dá uma olhada aqui. Que seriam dotados de no break. Pois é, por essa você não esperava, né? Acabou virando um meme essa situação das falas da esquerda. E muita gente considera o Datena como de esquerda, tá? Porque, aliás, cogitou ser o vice da Tabata, não deu certo, então teve que concorrer praticamente por conta própria, né? A própria prefeitura. Pois é, né? E assim, vamos dizer que nos próprios fatos o Datena teve uma engasgada boa dentro dessa pequena amostra que a Band deu pra gente de um debate. Pois é. Na minha visão, o Datena não foi um dos melhores a se empenhar. Embora eu gostei de algumas críticas ao Boulos, mas assim, de todos os melhores candidatos, para mim, foi o Pablo Marçal e até agora vai ser um dos melhores para a Prefeitura de São Paulo. Depois vem o Ricardo Nunes e aí vai descendo aí até o piorzinho, né? Mas, assim, Pablo Marçal ainda é um dos melhores da situação, né? Mas descontraindo um pouco, coloquei esse vídeo aí para vocês verem que é mais, assim, uma comédiazinha, uma comparação, né? Claramente a engasgada do Datena, tá? Só para descontrair um pouco depois do tema tão sério como que a gente viu agora das crianças, né? Vamos dar uma descontraída, porque senão a gente fica revoltado, faz quebradeira, é isso, vira um caos por completo, né, gente? Pois é, mas não acabou por aí. Com governos autoritários, caos, Iraque atacando, teve algumas coisas que rolaram também dentro da Venezuela, voltando de novo nesse assunto, que eu esqueci de falar para vocês, mas aqui bateu a informação na minha porta, eu tinha que dizer para vocês. O governo uruguaio, vamos falar, o Uruguai é um país incrível. Quem já foi lá sabe como o país é extremamente ótimo e que, embora seja muito curioso, a maioria das pessoas e dos partidos lá são apoiados por esquerda. Mas adivinha ou não, não é essa esquerda grotesca que a gente tem aqui no Brasil, tá? É uma esquerda bem diferente, tá? Que, aliás, traz pautas incríveis. Vamos começar que lá não tem reeleição, né? Ou seja, começou, entrou, pode sair quando acabar os seus anos, porque assim,
não tem como você candidatar de novo, né? Ou seja, o sistema do Uruguai é incrível. Vou te falar, gosto do sistema do Uruguai e acho uma ideia muito ótima o sistema político do Uruguai, dessa não eleição e de honestidade também dos uruguaios em relação aos seus governos. Mas mesmo sendo um governo de esquerda, o Uruguai, ele meio que, assim, né? Ele meio que pede a libertação dos presos políticos na Venezuela e traz a detenção aí do ex-deputado. Como eu disse para vocês, o caso que até o próprio petista que é aqui no Brasil questionou da perseguição contra o deputado da Venezuela. E agora até o governo uruguai resolveu citar sobre isso e pedir com que o cara seja liberado, né? Que assim, não tem um lugar que tem democracia que existe preso político. Se tem preso político, a partir do momento que começou a ser preso essas galeras, passa de ser democracia e vira uma ditadura. Então, assim, né? Vamos dizer, uma mentira à tona esclarecida pelos governos, né? E o governo uruguai pediu um esclarecimento e libertação. Já que Nicolás Maduro disse que é democrata, o mínimo que ele faça é que isso seja liberado essas pessoas. Mas você já vai ver. História é diferente, o contexto é outro, e na verdade a gente vai ver que é uma grande mentira e que assim, né? Vamos falar que o governo de Nicolás Maduro vai ainda apertando cada vez mais a forca em si próprio. É tanto que o Maduro já começou a se autoqueimar no cenário internacional e o governo Lula vai ali passando pano por detrás, né? Pois é. Parece que, assim, a gente tem um novo papel para o governo brasileiro. Não é governar o Brasil, e sim ser um papel diplomático para as cagadas do Nicolás Maduro. E, assim, a maioria da visão das pessoas da esquerda que votaram no Lula são um pouco equivocada do que acontece principalmente em Cuba, em Nicarágua e até mesmo na Venezuela. Dá uma olhada. As pessoas têm a liberdade de escolha, então é uma democracia. Você acha que espalham muitas fake news sobre a Venezuela? Com certeza. Então, a gente trouxe um venezuelano aqui. Você toparia falar com ele a respeito disso? Claro. Há democracia na Venezuela? Não. Você acha que a Venezuela respeita hoje os direitos humanos? Com certeza não. As eleições da Venezuela são livres? Não são livres. Continua achando que é uma democracia? É uma democracia... Como fala o Lula, é uma democracia relativa. Boa, exatamente. É uma democracia relativa. Você é doido? Onde naturalmente o governo... Mas existe a democracia relativa? É democracia ou não é, né? Obviamente que não. Sabe com quantos votos o Maduro ganhou a eleição de 2013? Com quantos votos? 7.500.000 votos. Quantos habitantes tem a Venezuela? Vou te falar a população que migrou. 7.700.000. A população que migrou ultrapassou a quantidade de votos que o elegeram em 2013. Então você agora acaba mudando seu entendimento sobre esse regime no caso da Venezuela. Não. É lamentável. Você continua achando que é uma democracia. Sim. Eu sou louco. Não, eu sou louco. Eu tô louco. Acha que a Venezuela sofre preconceito? Sim, muito. Você é então comunista. Eu sou comunista marxista. A gente tá organizando uma expedição de brasileiros para ir morar 1 ano na Venezuela. Topa participar, cara? Meu, não posso participar. Mas por que não? Porque eu tenho um emprego fixo aqui, eu sou professor de história aqui na rede estadual. Não, velho. Na moral, hein? Mas decidir na prática o socialismo lá para poder Não, ensinar pros eu alunos. viveria com certeza a prática da Venezuela. Então vamos lá, no vamos assinar socialismo. aqui para participar, não, mas cara. eu não posso justamente porque o meu compromisso em pensar a sociedade é aqui no Brasil. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais. Mas se Então, não meu tivesse esse compromisso- emprego, você iria? Eu iria, se eu não tivesse um emprego fixo e qual é a minha intenção educacional aqui no Brasil, eu iria. Assim como, por exemplo, viver nos Estados Unidos não é uma coisa tão boa também, né? Tá bom. Que comparação incrível. Pois é, ele comparou que viver na Venezuela é melhor do que viver nos Estados Unidos. Ele disse que viver numa ditadura, aliás, de um cara que persegue você e vai te prender ou te matar se caso você falar contra o governo dele, é melhor do que você viver em um país onde você pode dizer claramente o que você pensa, se expressar, mostrar sua liberdade de expressão. É pior do que um de ditador. E você viu, né? É uma ignorância sem tamanho, galera. Vamos dizer, né? É uma coisa na prática. Ah, eu moraria na Venezuela, mas na hora de ir a galera some, né? Parece que não tem como as pessoas irem. E sem contar que tivemos um cubano que virou pro cara e falou: cara, não é democrático, você tá vendo o que tá acontecendo. O Lula falou em democracia relativa. Meu anjo, o que é democracia relativa, meu? Não sei te dizer o que é isso, porque isso não existe. Ou é democracia ou é ditadura. Não existe essa. Ah, democracia relativa. O que você está falando, gente? Democracia relativa é o quê? Alguma coisa ali entre o meio, é uma linha paralela, assim, de outro universo, porque não existe democracia relativa. Vamos falar.
Democracia relativa. Ah, democracia relativa para você e uma coisa relativa para mim. Não, democracia é a mesma coisa. Democracia, vou te explicar agora para você que não entendeu, ou seja, é do PT e quer saber o que é uma democracia, ou então tem preguiça de procurar num dicionário. Democracia relativa não existe. Fato número 1. Segundo, uma democracia, ela te dá liberdade, ela não te prende pelo que você fala. Você pode ter uma liberdade econômica, você pode votar em qualquer candidato que você queira. Os princípios da democracia são esses, o respeito entre tudo, principalmente o respeito político, tá? Ou seja, você poder falar o que você quiser, você poder se expressar. Isso é o básico da democracia. Sem isso, não tem democracia, tá? E vou te lembrar, ponto-chave, fala do Lula. Não é eleição que garante democracia. Tá enganado, meu anjo. Eleição é o papel para você começar a escrever a democracia. Sem esse papel, nem existe. Pois é. Depois que a gente pensa sobre esses fatos, a gente tem que lembrar que não existe democracia relativa. E uma leve coisinha. Eleições onde você vota com opinião, então juntando esses dois fatos, você tem realmente uma democracia. Se você não tem um dos dois, você tem uma ditadura, ou uma fraude, ou um golpe, ou regime autoritário. E com certeza não uma democracia, né? Ou seja, só pesquisar no dicionário, colega. É só estudar que você vai entender. E o pior é quando alguém chega do país que vive isso na pele e te fala. Tem gente que ainda prefere fingir e acreditar no Lula, que diz que existe uma democracia relativa. Pois é difícil de acreditar, mas assim, né? Vamos lembrar que tem certas coisas que, assim... Vamos nem citar o nome, que daqui a pouco eu vou ser preso aqui, gente. Depois eu falo com vocês sobre isso, ou deixo no comentário para vocês raciocinar, porque eu vou ser preso se eu começar a falar demais. Mas põe aí nos comentários o que você achou do vídeo, se você gostou, e a gente volta com mais vídeos, mais conteúdos para vocês daqui a pouco. Pois é. Um beijinho e até lá!